Putin teria todos os motivos para elogiar Lula nesta semana. O mundo inteiro assistiu ao Brasil assumir uma posição firme dentro da ONU, não apenas com palavras, mas com a postura de quem não aceita ser coadjuvante. Lula colocou o Brasil no centro das atenções ao defender a Palestina, ao criticar as guerras que arrasam populações inteiras e ao expor, mais uma vez, o peso das potências ocidentais que usam sanções e bloqueios como forma de chantagem. Essa atitude rompe com décadas em que presidentes brasileiros iam até a ONU apenas para cumprir tabela, sem provocar nenhum impacto real. Lula não. Ele chegou e falou como quem sabe que está sendo ouvido, como quem entende que a nova ordem mundial está se desenhando. E por que dizemos que Putin teria todos os motivos para elogiar Lula? Porque essa é exatamente a narrativa que Moscou vem defendendo nos últimos anos. A necessidade de dar voz aos países emergentes, de romper com a hegemonia americana e de construir um equilíbrio global onde não haja um senhor do mundo e todos os outros como vassalos. O discurso de Lula na ONU vai ao encontro dessa lógica. E por isso, mesmo sem ter dito diretamente, é como se Putin estivesse aplaudindo de pé cada frase. Afinal, quando o Brasil expõe a hipocrisia do Ocidente, o Kremlin ganha força, porque deixa de ser uma voz isolada contra Washington e passa a ter um gigante da América do Sul reforçando a mesma ideia. E aqui está um ponto crucial que a imprensa brasileira quase não destacou: o efeito imediato desse posicionamento. O real ganhou força frente ao dólar. Os mercados passaram a enxergar o Brasil não como instabilidade, mas como liderança em meio ao caos. E a imagem de Lula cresceu entre aliados estratégicos. Ao mesmo tempo em que Trump ainda tenta manipular narrativas internas e a União Europeia se perde em disputas sobre a guerra na Ucrânia, o Brasil fala com clareza e firmeza. E isso ecoa tanto em Pequim quanto em Moscou. Não é coincidência que a China mantenha suas portas escancaradas para o Brasil e que a Rússia, mesmo em meio ao conflito com a OTAN, reforce o interesse em ampliar laços energéticos e militares com o nosso país. Lula, ao se colocar como defensor da paz, ao mesmo tempo se apresenta como líder de resistência. Essa ambiguidade é poderosa, porque conquista dois públicos diferentes: os que sonham com o fim dos conflitos e os que entendem que sem resistência não há soberania. É nesse equilíbrio que Lula se diferencia de muitos líderes mundiais. E é exatamente isso que Putin valoriza. Porque no fim das contas, a Rússia não quer um aliado submisso, quer um parceiro de voz firme. E nessa semana, dentro da ONU, Lula mostrou que está disposto a ser essa voz. E mais, o Brasil passou a ser visto não só como fornecedor de commodities, mas como articulador político. Isso explica por que a Europa começa a olhar com desconfiança, por que Washington observa com desagrado e por que os BRICS comemoram. Quando Lula fala, já não é apenas o Brasil que se manifesta, é o bloco inteiro que ganha legitimidade. É como se Putin, Xi Jinping e até líderes africanos tivessem falado pela boca de Lula. E é aí que está a grande força dessa narrativa. O Brasil deixa de ser um país que participa e passa a ser o país que lidera. Esse primeiro movimento é só a ponta do iceberg, porque se a fala de Lula já provocou tanto impacto, imagine o que acontecerá quando vierem as próximas reuniões bilaterais, os encontros estratégicos e as negociações de bastidores. É por isso que podemos afirmar: Putin teria todos os motivos para elogiar Lula. E não porque exista um alinhamento cego, mas porque existe convergência de objetivos. Ambos querem um mundo multipolar. Ambos querem frear o domínio absoluto dos Estados Unidos. E ambos entendem que a guerra hoje também é de narrativas. E Lula, com esse discurso, entrou de cabeça nessa guerra. Lula saiu da ONU como o maior líder mundial da atualidade. Não é exagero, é constatação. Enquanto presidentes e primeiros ministros se perderam em discursos burocráticos, Lula conseguiu transformar um momento diplomático em um marco histórico. Ele não apenas falou, ele conquistou o respeito. E o mais impressionante é que esse respeito veio de todos os lados, inclusive de quem não é aliado. Até jornais críticos reconheceram a força da fala.
O mundo inteiro parou para destacar que o presidente do Brasil se colocou acima das rivalidades de ocasião e foi capaz de ditar o tom de um debate global. Esse discurso ficará para a história porque não foi só mais uma fala no púlpito da ONU. Foi um divisor de águas. Muitos líderes passaram por Nova York e foram esquecidos minutos depois. Lula não. Suas palavras entraram na narrativa mundial. Ele se transformou na referência que todos citam quando o assunto é equilíbrio global, paz e soberania. E isso é raro. Normalmente, apenas potências tradicionais conseguem ocupar esse espaço. Mas agora, quem segurou esse posto foi um país do sul global. Foi o Brasil. E isso não aconteceu por acaso, mas porque Lula conseguiu traduzir em frases claras aquilo que milhões de pessoas no mundo sentem. A exaustão diante da arrogância das grandes potências e a necessidade de uma voz que as enfrente sem medo. A grande diferença é que Lula falou como quem não tem nada a perder, mas tudo a oferecer. Quando ele denunciou o massacre contra a Palestina, deixou claro que não existe diplomacia que silencie a verdade. Quando expôs a hipocrisia de quem fala em democracia, mas sustenta guerras intermináveis, mostrou que não tem medo de constranger quem se acha dono do mundo. Isso não é só coragem política, é coragem histórica. E é por isso que o nome dele já está marcado para sempre como o líder que ousou enfrentar o sistema diante de todos, sem baixar a cabeça. O impacto foi imediato. Editoriais internacionais reconheceram que Lula roubou a cena. Analistas afirmaram que ele conseguiu articular como poucos uma posição firme, sem soar extremista. E mais do que isso, o discurso dele foi repetido em mesas de debate por todo o planeta. Quando isso acontece, não é só discurso, é legado. Significa que suas palavras não morrem no instante em que o microfone é desligado, mas ecoam como um chamado. E esse chamado é claro: o mundo está cansado da dominação unilateral. Por isso, podemos dizer que Lula não apenas ganhou respeito, ele consolidou um novo patamar. O presidente brasileiro se colocou como referência para a próxima década. Quando os livros de história registrarem esse período, o discurso dele na ONU vai estar entre os momentos mais citados, como os discursos de grandes líderes do passado. A diferença é que, desta vez, não é um presidente de Washington ou Londres, mas um brasileiro que fala em nome de bilhões que sempre foram tratados como coadjuvantes. E é aqui que se encontra o ponto central. Lula mostrou que o Brasil não é um país periférico, mas protagonista. Ele conseguiu unir a força da sua trajetória pessoal, de quem veio da luta popular, com a força de um país que já não aceita ser apenas fornecedor de matérias-primas. Foi a junção da voz de um homem com a voz de uma nação. E essa combinação é avassaladora. Não há quem não tenha notado isso. Até mesmo Trump, que tantas vezes tentou desmerecer o Brasil, agora se viu obrigado a elogiar Lula. Isso mostra como a balança mudou. O que vimos nesta semana não foi apenas diplomacia, foi história acontecendo diante dos nossos olhos. O respeito que Lula conquistou não será retirado facilmente. Ele marcou seu nome como líder global e, mais do que isso, deu ao Brasil uma estatura que nunca tivemos. Se até ontem éramos tratados como espectadores, hoje somos atores principais. E tudo isso porque Lula transformou um discurso na ONU em uma virada de chave. Depois do que vimos na ONU, é impossível imaginar que Putin não tenha observado cada detalhe do posicionamento de Lula. E por que isso importa? Porque para Moscou, um líder que se ergue diante das potências ocidentais, que fala em nome do Sul global e que desafia a narrativa americana sem medo, é exatamente o tipo de aliado que fortalece a luta contra a hegemonia unilateral. Putin não precisa subir ao microfone para elogiar em público. Basta olhar para a história. Sempre que um líder da América Latina se colocou firme contra o domínio externo, Moscou viu nele um parceiro estratégico. E o discurso de Lula segue exatamente essa linha. Não se trata de simpatia pessoal, mas de geopolítica. Para Putin, Lula é um pilar no tabuleiro que decide os rumos do século XXI. Esse ponto é crucial porque mostra como a Rússia interpreta a coragem. Para os russos, coragem não é apenas ter armas nucleares ou desafiar sanções, é também sustentar a voz do seu povo no cenário internacional, mesmo sabendo que a pressão será imensa. Quando Lula falou na ONU sobre Palestina, sobre justiça internacional e sobre multipolaridade, ele tocou em feridas abertas que os Estados Unidos preferem esconder. E é aí que nasce a admiração silenciosa de Putin.
Ele reconhece no brasileiro alguém que não teme se contrapor a um império em decadência e que, ao mesmo tempo, mantém legitimidade popular dentro de seu país. Essa combinação é rara e valiosa e explica por que o Kremlin não deixará de lado essa aliança.